Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação da Semana da Agroindústria. Meu nome é Melanie e, juntamente com a Micaele, nós vamos falar sobre o processo de rotulagem de alimentos. Então, vamos dar início à nossa apresentação. A rotulagem de alimentos embalados é obrigatória e está regulamentada pela legislação brasileira através dos órgãos competentes. Com o objetivo de informar, o rótulo se constitui um poderoso instrumento de comunicação entre a agroindústria e seus consumidores. É considerada rótulo toda inscrição que estiver apresentada na embalagem de um alimento, seja ela legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica, que esteja escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Então, para que haja uma conformidade com a legislação, essas inscrições devem contemplar na totalidade as informações obrigatórias regulamentadas pela legislação brasileira. Qualquer informação que estiver além dessa obrigatoriedade deve obedecer aos regulamentos para informações complementares. Do ponto de vista da defesa do consumidor, a rotulagem dos alimentos visa disponibilizar informações sobre o produto corretas, claras, precisas e ostensivas, escritas em língua portuguesa, apresentando suas características, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que possam apresentar à saúde e segurança dos consumidores. Então, todo invólucro do alimento é considerado embalagem, seja o próprio recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio. A embalagem que está em contato direto com o alimento é denominada embalagem primária. O pacote ou caixa que comporta uma ou um grupo de embalagens é denominada embalagem secundária. E as destinadas a conter uma ou várias embalagens secundárias são denominadas terciárias. A rotulagem se aplica a todo alimento embalado na ausência do cliente, pronto para ser oferecido aos consumidores, destinado ao comércio nacional ou internacional, qualquer que seja sua origem. Portanto, as normas de rotulagem do país de consumo devem ser observadas quando se intenciona exportar ou importar alimentos que estejam contidos em uma embalagem pronta para ser oferecida a uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza alimentos. A rotulagem dos alimentos embalados é obrigatória e está regulamentada pela legislação brasileira através de órgãos como o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério da Agricultura e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o INMETRO. Como regra geral, nas embalagens dos alimentos devem existir a rotulagem geral, a rotulagem nutricional e as alegações, que são informações nutricionais complementares. Em um trabalho de elaboração de alimento de um rótulo, devemos considerar as recomendações contidas nos regulamentos específicos da rotulagem, cabendo ainda a observação dos padrões específicos para cada alimento das atribuições dos órgãos competentes. O Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, pode ser utilizado para questões que não estejam esclarecidas pelas demais regulamentações. No seu artigo 6º, cita como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem.
Ainda no seu artigo 20, prevê que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente, e a sua escolha. Então, é considerado rótulo toda a inscrição que estiver apresentada na embalagem de um alimento, seja ela legenda, imagem, ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, pode ser gravada em relevo ou litografada, pode ser colada sobre a embalagem do alimento, e também fazem parte dos rótulos os encartes, como folhetos, folders e etc. Então, assim, para que haja uma conformidade com a legislação, essas inscrições devem contemplar, na totalidade, as informações obrigatórias regulamentadas pela legislação brasileira, e qualquer informação que estiver além da obrigatoriedade deve obedecer aos regulamentos para informações complementares. Informações que devem constar obrigatoriamente nos rótulos. No Brasil, a rotulagem deve apresentar obrigatoriamente as seguintes informações: a denominação de venda do alimento, a lista de ingredientes pode ser composto, água, misturas ou aditivos, os conteúdos líquidos, a identificação da origem, a identificação do lote, o prazo de validade e instruções para a principal utilização e preparo pelo consumidor. Então vamos lá, no painel principal devem constar a denominação de venda do alimento, a sua qualidade, pureza ou mistura, quando regulamentada, a quantidade nominal do conteúdo do produto em sua forma mais relevante em conjunto com o desenho e, se houver, em contraste de cores, que assegure a sua correta visibilidade. O tamanho das letras e números da rotulagem obrigatória, exceto a indicação dos conteúdos líquidos, não pode ser inferior a 1 milímetro. Informações que não devem constar nos rótulos. Informações falsas, que atribuam efeitos ou propriedades que não possuam. Informações que destaquem a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos ou próprios de alimentos de igual natureza, exceto nos casos previstos em regulamentos técnicos específicos. Informações que ressaltem a presença de componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação semelhante, que ressalte a qualidades terapêuticas sob forma farmacêutica, informações que indiquem que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas, e informações que aconselhem seu consumo como estimulante para melhorar a saúde, para prevenir doenças ou com ação curativa. As denominações geográficas reconhecidas não podem ser usadas em alimentos fabricados em outros lugares. Nestes casos, quando os alimentos são fabricados segundo tecnologias características de diferentes lugares geográficos, deve figurar a expressão tipo. O exemplo do queijo Minas, que, se fabricado em outras localidades, a denominação deve ser queijo tipo Minas. A rotulagem dos alimentos deve ser feita exclusivamente nos estabelecimentos onde ocorre a sua elaboração ou fracionamento. Como a informação obrigatória deve estar escrita no idioma oficial do país de consumo, deve-se observar a legislação dos mesmos. A legislação brasileira de rotulagem dos alimentos está harmonizada com os países integrantes do Mercosul. No caso de exportação para esses países, o fabricante deve colocar uma etiqueta complementar no idioma oficial do país onde o alimento será consumido. Denominação de venda do alimento. No rótulo de um produto deverá ser utilizada a designação aprovada em seu estudo técnico pela legislação brasileira, acompanhado da marca fantasia ou nome da firma processadora. Por exemplo,
Para hambúrgueres, a designação carne moída, temperada e congelada deve ser utilizada no rótulo, por ser encontrada no regulamento técnico. Lista de ingredientes. Ingredientes são substâncias que entram na composição do alimento com a função de nutrir. Devem ser descritos na lista após a denominação ingredientes da respectiva proporção. Como exceções estão os alimentos com um único ingrediente, como açúcar, farinha, erva mate, vinhos e etc. Caso ocorram ingredientes compostos no produto, estes devem constar na lista, entre parênteses, estando seus ingredientes em ordem decrescente de proporção. Alimentos desidratados, concentrados, condensados ou evaporados. Os ingredientes devem ser enumerados na ordem decrescente também de sua proporção, em peso do alimento reconstituído, acompanhado da expressão ingredientes do produto preparado segundo as indicações do rótulo. Vamos lá, no caso de mistura de frutas e hortaliças, plantas aromáticas sem predominância, são enumerados segundo uma ordem que não é de peso, acompanhada da expressão em proporção variável. Declaração de aditivos alimentares. Aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. Muitas são as funções de aditivos alimentares, relacionamos algumas mais conhecidas, como a função antioxidante, corante, conservador, edulcorante, aromatizante, acidulante e entre outros. Os aditivos, eles devem ser declarados na lista de ingredientes imediatamente ao final, depois dos ingredientes, de modo a fazer parte da mesma, conforme a imagem. Prazo de validade. Essa questão da validade, ele deve ser declarado por meio de uma das seguintes expressões, como consumir antes de, válido até, validade, vencimento e suas abreviações. O prazo de validade, ele deve ser expresso em ordem numérica não codificada. Então, assim, devem constar pelo menos o dia e o mês para o prazo não superior a 3 meses, o mês e o ano para o prazo superior a 3 meses. Se o mês do vencimento for dezembro, basta indicar o ano com a expressão fim de e o respectivo ano. Não é exigida a indicação do prazo de validade para frutas e hortaliças frescas, incluídas as batatas não descascadas, cortadas ou tratadas de outra forma análoga, vinhos, sejam licorosos, espumantes, aromatizados e vinhos de frutas, bebidas alcoólicas que contenham 10% ou mais de álcool, produtos de panificação e confeitaria que, pela natureza do conteúdo, sejam em geral consumidos dentro de 24 horas seguintes à sua fabricação, vinagre, açúcar sólido, produtos de confeitaria à base de açúcar, aromatizados ou coloridos, tais como balas, caramelos, confeitos, pastilhas e similares, e goma de mascar. Conteúdo líquido. Ele deve ser expresso por massa, por uma das seguintes expressões: conteúdo líquido de forma abreviada, ou peso líquido. As unidades legais de quantidade nominal, elas devem ser escritas por extenso, ou representadas com símbolos de uso obrigatório, precedido de uma dessas expressões. A altura mínima dos algarismos da indicação quantitativa do conteúdo líquido deverá obedecer ao disposto na portaria do Inmetro, número 157/02. Por exemplo, conforme a tabela, temos o conteúdo líquido em gramas ou mililitros e a altura mínima dos algarismos em milímetros. Então, por exemplo, caso o conteúdo líquido seja menor ou igual a 50, a altura mínima deve ser igual a 2 milímetros. Se for maior que 50 e menor ou igual a 200, a altura mínima deve ser 3. Maior que 200 e menor ou igual a 1.000, a altura mínima é igual a 4. E se for maior que 1.000, o conteúdo líquido, a altura mínima dos algarismos em milímetros deve ser igual a 6.
Olá, pessoal, bom dia. Agora quem fala é Micaele Medeiros e dando continuidade quanto às informações que devem constar obrigatoriamente nos rótulos, temos agora a identificação da origem. Ela é uma informação muito importante porque é aquela que vai identificar o fabricante ou o produtor ou ainda o titular da marca produtora. E essa informação, ela permite que o consumidor saiba quem é o fabricante do produto e onde ele foi fabricado. E com essas informações, o consumidor ele vai saber qual é a procedência do produto e ainda pode entrar em contato com o fabricante se for necessário. Então, nesse caso, deve constar o nome do produtor ou a razão social da empresa. Deve constar também o endereço completo, o país de origem e o município, o número de registro ou código de identificação do estabelecimento fabricante junto ao órgão competente, no caso é a Anvisa. E para expressar o país de origem, pode ser utilizadas as expressões como fabricado em, produto, no caso, produto brasileiro ou indústria brasileira. A identificação do lote. Essa também é uma informação obrigatória, onde possibilita a rastreabilidade da fabricação do produto. E para a identificação do lote, pode ser utilizado um código-chave, que este é o mais utilizado, né? As empresas utilizam esses códigos. E esse código ele deve estar à disposição da autoridade competente e constar da documentação comercial quando ocorrer o intercâmbio entre os países. No caso, se a empresa optar por não usar o código-chave, ela pode também utilizar como a identificação do lote. Ela pode utilizar a data da fabricação ou a data em que foi embalado o produto ou o prazo da validade. Aí ela vai utilizar o dia e o mês, ou então o mês e o ano. Instruções sobre o preparo e o uso do alimento. Essa também ela é uma informação bem importante e obrigatória quando for necessária, né? Quando o produto ele necessita de um uso específico, de um preparo específico. Então, no rótulo daquele produto ele deve conter a instrução sobre o uso apropriado daquele alimento. E aí vai ser incluído a reconstituição, o descongelamento, ou então ainda o tratamento que deve ser dado para que o consumidor utilize aquele produto de uma forma correta. Temos também a rotulagem facultativa. Então, a parte da rotulagem ela é facultativa, onde pode constar informações ou representações gráficas, desde que não contrariem as regras da rotulagem obrigatória. Então, nesse caso, as empresas elas podem colocar alguma informação para complementar as orientações daquele produto. Aí, nesse caso, pode ser, por exemplo, colocar a quantidade nutricional das vitaminas, de sais minerais, entre outros. Quanto à declaração de glúten, ela é também uma informação que é obrigatória, onde os produtos que contêm ou não os alimentos como o trigo, a aveia, centeio, malte, cevada e os seus derivados, eles devem constar no rótulo e aí deve conter a expressão contém glúten ou não contém glúten, conforme a lei número 10.064 de 16 de maio de 2003. Aí, nesse caso, essa informação tem que estar em destaque, tem que ser nítida e de fácil leitura. A rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e bebidas embalados.
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é ligada ao Ministério da Saúde, ela é o órgão responsável pela fiscalização da produção e comercialização dos alimentos, além de normatizar a sua rotulagem. E apesar de várias leis já terem surgido desde da década de 1950, somente após a criação da Anvisa, que foi em 1999, é que a rotulagem nutricional tornou-se obrigatória. Então, diversas normas já foram publicadas e revogadas desde a sua criação, e atualmente a resolução de diretoria colegiada, número 360, de 23 de dezembro de 2003, ela é uma das principais resoluções referente à rotulagem nutricional de alimentos embalados, tornando obrigatória essa rotulagem. De acordo com essa resolução, devem ser declarados em caráter obrigatório a quantidade dos seguintes itens: o valor energético, onde a unidade que deve ser utilizada é o quilocalorias ou kilojoules. Também deve ser informado os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e a fibra alimentar, todos esses na unidade de medida em gramas, e o sódio, que vai ser expresso em miligramas. Bom, quanto à apresentação da rotulagem nutricional, a disposição, o realce e a ordem, eles devem seguir os modelos que foram apresentados pela resolução número 360 da Anvisa. E essa informação essa informação nutricional, ela deve aparecer agrupada em um mesmo lugar, estruturada em forma de tabela, com os valores e as unidades em colunas. No caso, a resolução apresentou 3 modelos. O modelo apresentado no quadro 1, ele é um modelo para uns produtos que são um pouco maiores e possuem espaço. O representado no quadro 2 são para aqueles que já são um pouco menores e não possuem tanto espaço. E quando o espaço não for suficiente, for bem pequeno mesmo a embalagem do produto, aí pode ser utilizada a forma do modelo linear, que é o que está no canto inferior esquerdo. A informação nutricional ela será expressa como zero ou não contém para o valor energético ou nutrientes quando o alimento ele contiver quantidades menores ou iguais às que são estabelecidas pela Anvisa, ainda nessa resolução número 360. No caso, se o valor energético possuir 4 ou menor que 4 quilocalorias, então, na informação nutricional, vai constar como zero. Nos carboidratos, se for menor ou igual a 0,5 gramas, nas proteínas, menor ou igual a 0,5, e as gorduras totais também, se for menor ou igual a 0,5. No caso das gorduras saturadas, se for menor ou igual a 0,2, gorduras trans também, se for menor ou igual a 0,2 gramas, a fibra alimentar, se for menor ou igual a 0,5 gramas, e no caso do sódio, se for menor ou igual a 0,5 miligramas. Nesses casos, se as quantidades forem menores ou iguais a esses valores que foram tabelados, então vai ser uma quantidade não significativa e aí vai ser expressa como zero. Então, outra informação que também é obrigatória conter nos rótulos dos alimentos são as porções desses alimentos embalados, que essa regra ela é regulamentada
pela Resolução número 359 de 2003 da Anvisa. E essa declaração de porções, ela se aplica à rotulagem nutricional dos alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja a sua origem, embalados na ausência do cliente e prontos para serem oferecidos aos consumidores. Então, a porção, qual é a definição de porção conforme essa resolução da Anvisa? A porção, ela é definida como a quantidade média de cada tipo de alimento que deveria ser consumida em cada ocasião de consumo por pessoas sadias e maiores de 3 anos para obter uma dieta saudável. Então, além de redefinir a porção de diversos alimentos, a Resolução número 359, ela institui a obrigatoriedade da medida caseira para expressar a porção de referência. Então, essa medida caseira, ela é a medida que normalmente é utilizada pelo consumidor para medir os alimentos. Por exemplo, fatias, unidades, potes, xícaras, copos, colheres de sopa, tudo isso é um exemplo de medida caseira. E para facilitar a vida da empresa produtora, a Anvisa ela estabeleceu a medida caseira e sua relação com a porção correspondente, em gramas ou mililitros, e detalhou os utensílios que geralmente são utilizados e as suas respectivas capacidades e dimensões aproximadas, conforme consta no quadro 4. Então, a Anvisa ela fez uma tabela de relação das medidas caseiras e as suas capacidades em centímetros cúbicos ou mililitros. A xícara de chá, por exemplo, ela possui uma capacidade aproximada de 200 ml. O copo, ele também possui essa mesma capacidade de 200 ml. A colher de sopa, capacidade aproximada de 10 ml. A colher de chá, 5 ml. O prato fundo, 250 ml. Então, a medida caseira escolhida pelo fabricante, ela vai depender da natureza do alimento. E a informação nutricional daquele alimento, ele vai ter como base a porção da medida caseira. E então, essa relação de medida caseira e a porção, ela vai ajudar o consumidor a entender melhor essas informações nutricionais. Bom, dentre a rotulagem de alimentos, também não poderíamos deixar de falar sobre o rótulo dos produtos orgânicos. A Instrução Normativa número 19, de 28 de maio de 2009 do MAPA, regulamenta a rotulagem de produtos orgânicos dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. E o seu atendimento ele não exime o cumprimento de outras exigências sobre a rotulagem contida nas legislações específicas para os diferentes produtos. Isso significa que existem várias outras leis e regulamentos que os consumidores, as empresas produtoras e não os consumidores, é que deverão obedecer a essas legislações, que são específicas, variando de acordo com a natureza do produto. O rótulo dos produtos orgânicos para o mercado interno deverá conter informações sobre a unidade de produção, constando no mínimo o nome ou o nome empresarial, endereço e o número do CPF ou CNPJ da empresa. Novamente, isso tem a ver com a origem, né, do produto, que é uma informação que vai permitir que o consumidor ele saiba quem é o fabricante do produto e onde ele foi fabricado. Os produtos orgânicos e os produtos com ingredientes orgânicos, que são aqueles que possuem de 70% a 95% de ingredientes orgânicos, eles serão certificados pelo selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, SISORG. O selo ele deverá estar na parte frontal do produto,
e logo abaixo dele deverá haver a identificação do sistema de avaliação da conformidade orgânica utilizado. Então, esse é o selo oficial da CISORG, né? Esse selo que está representado nas imagens, e ele deve estar presente obrigatoriamente em todos os produtos orgânicos comercializados em estabelecimentos comerciais no Brasil, onde só vão receber esse selo os produtos que foram verificados pelos órgãos de avaliação credenciados junto ao Ministério da Agricultura. Para os produtos que contenham ingredientes, incluindo ativos que não sejam orgânicos, aplicam-se as seguintes regras. 1. Para produtos com 95% ou mais de ingredientes orgânicos, deverão ser identificados os ingredientes não orgânicos e poderão utilizar o termo orgânico ou produto orgânico. No segundo caso, para os produtos com 70% a 95% de ingredientes orgânicos, os rótulos deverão identificar esses ingredientes orgânicos e deve apresentar o termo produto com ingredientes orgânicos. E, no último caso, os produtos que possuem menos de 70% de ingredientes orgânicos, eles não poderão ter nenhuma expressão relativa à qualidade orgânica. Água e sal adicionados não devem ser incluídos no cálculo do percentual de ingredientes orgânicos. Essas são algumas regras que o fabricante deve se atentar para colocar no rótulo desses alimentos. Considerações finais. Diante do exposto, destaca-se que a rotulagem de alimentos ela tem como principal objetivo informar e orientar o consumidor sobre os produtos que estão adquirindo, visando a garantia de qualidade, podendo ainda proporcionar escolhas alimentares mais saudáveis. Assim, pode-se concluir que é evidente a importância da rotulagem dos alimentos, uma vez que ela é um instrumento que beneficia tanto o consumidor, ao repassar informações e orientações úteis, quanto as empresas produtoras, ao gerar maior qualidade e credibilidade aos seus produtos. Essas foram as nossas referências e obrigada pela atenção.